Lucas capítulo 18. Evangelho de Deus, segundo nos narrou o médico e evangelista Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 9. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre o ensino de Jesus sobre a oração. E hoje nós estamos no segundo sermão sobre essa temática. Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 9. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Oremos, meus irmãos, ao Senhor mais uma vez. Pai Santo e Deus bendito e todo-poderoso, nós estamos na presença do Senhor, presença essa poderosa, e nós clamamos nesse momento, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos transforme pelo poder que há na Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, como já foi orado, a entender as verdades do Teu maravilhoso Evangelho. Que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes da Tua Palavra. Que nessa manhã seja uma manhã de avivamento em nosso coração. Que nós sejamos transformados pelo Teu poder. Que o Teu Santo Espírito opere em nós e através de nós. É em nome de Cristo, nosso Redentor, que nós oramos agradecidos e rogamos para que o Senhor aplique a Tua Palavra poderosamente em nossa vida. Amém. A oração com humildade. A oração com humildade. Esse é o título da mensagem dessa manhã. A oração, meus irmãos, é um trabalho espiritual. A oração, ela tem em sua natureza a característica de uma atividade espiritual. E por causa disso, ela é uma atividade separada das outras. De manhã, quando você acorda, você tem a sua rotina, você vai para o seu trabalho, você realiza uma atividade comum para o seu sustento físico. Esse é um trabalho ordinário, é um trabalho que faz parte da ordem, que está no nosso dia a dia. Mas a oração, ela é um trabalho separado, porque ela é um trabalho de caráter espiritual. É um trabalho, é uma atividade que nós nos dirigimos e nós nos exercitamos em piedade diante do Senhor. Mas o que é impressionante que nós vemos através da palavra do Senhor é que até mesmo essa atividade espiritual, nós temos a capacidade de corrompê-la. Nós temos a capacidade de fazer com que as nossas orações não sejam agradáveis diante do Senhor. Até mesmo aquilo que possui natureza santa, nós temos a capacidade de corromper. O verso de número 9 nos deixa muito claro para quem Jesus dirigiu essas palavras primeiramente. Nos diz assim o verso de número 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos,
por se considerarem justos e desprezavam os outros. Veja as pessoas pelas quais Jesus está direcionando primeiramente essas palavras, para aqueles que se consideravam justos diante das outras pessoas. É interessante nós observarmos o local que Lucas descreveu essa parábola. Se você observar os versos anteriores, ele acabou de descrever uma parábola anteriormente acerca do juiz iníquo e da viúva que ficavam importunando. Ele ensina agora, nesta nova parábola, como nós devemos orar. Qual deve ser a nossa postura na oração, que é uma postura de humildade. Jesus ensina aos seus discípulos aqui sobre a fé pela qual ela é invisível aos olhos humanos. Se você observar nos versos anteriores, ele faz uma exortação: será que o Filho do Homem, quando retornar, achará fé na terra? Fé suficiente para buscá-lo em oração e adoração de dia e de noite? Então, no primeiro momento, ele está fortalecendo aqueles que estão desanimados para orar. Ele está confrontando, animando, incentivando a vida de oração na parábola do juiz e da viúva. Agora, nessa parábola do fariseu e do publicano, ele vai mostrar para aqueles que têm já uma vida de oração, que eles não podem confiar nos seus exercícios espirituais para serem aceitos diante de Deus. O interessante aqui é que Jesus aborda dois extremos da vida espiritual: aquele que está com falta de fé e não consegue orar, e aquele que acha que tem muita fé e ora demais. Então Jesus está trabalhando com esses dois aspectos da nossa vida espiritual. E ele vai revelar aqui para nós que existe apenas dois tipos de orações. Apenas duas formas de orar: aquela que é correta e aquela que é incorreta. E é este o nosso primeiro ponto nessa mensagem da manhã. Só existem dois tipos de orações. Você vai ouvir isso a partir do verso 10, que diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então Jesus inicia a sua parábola colocando esses dois personagens para nós. Um era fariseu e o outro era publicano. Ambos haviam o mesmo propósito, que era buscar o Senhor em oração. Orar a Deus. E para isso eles sobem ao templo, aonde o Senhor manifesta a sua glória de uma forma especial. No Antigo Testamento, o local da adoração era o templo em Jerusalém. Ali as famílias poderiam e deveriam orar nas suas casas, mas o local especial era ali onde os sacrifícios eram realizados. Então Jesus mostra que esses 2 homens foram até este local de adoração com o mesmo objetivo de orar diante do Senhor. Havia uma opinião popular sobre esses 2 personagens. Quem era o fariseu? O fariseu era reconhecidamente uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, uma pessoa que buscava fazer a vontade de Deus na prática. O grupo dos fariseus, ele nasceu num período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Em um período em que a nação de Israel estava sendo subjugada. Então esse grupo de pessoas, eles se levantaram como aqueles que queriam colocar a lei do Senhor em prática. E para isso eles observavam tanto a lei como também os costumes da sua religião. Então o fariseu, ele era reconhecidamente uma pessoa religiosa. Uma pessoa que buscava fazer a vontade do Senhor na prática. E quem era o publicano? Quem era essa pessoa? Como que ele era reconhecido pela sua sociedade? O publicano era notoriamente uma pessoa corrupta. Ele era o cobrador de imposto, ganancioso, o ladrão, o amigo do governo. Os publicanos, eles eram tidos como traidores, porque eles eram judeus,
e trabalhavam para os romanos. E eles também cobravam impostos exagerados dos seus compatriotas. Por isso, os publicanos eram pessoas mal vistas. Se nós fazermos um paralelo hoje, seria talvez alguém parecido ou semelhante com um político. Quando você ouve essa palavra, normalmente o que vem na nossa mente é uma pessoa corrupta. Porque a política ela tem essa forte característica da corrupção no seu meio. Então, o publicano ele era conhecido dessa forma. E Jesus estabelece esses dois personagens para mostrar para nós acerca da oração, para nos ensinar sobre a oração. O fariseu e o publicano. E aqui nós vemos essas duas pessoas distintas. E assim, meus irmãos, é na teologia bíblica, na revelação do Senhor para nós. Quando nós vemos, por exemplo, os dois ladrões da cruz, né, um da esquerda e o outro da direita. Assim como também na volta do Senhor Jesus. Ou um está na esquerda e o outro está à direita. Aí há apenas dois grupos de pessoas, aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam ao Senhor. Aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor e aqueles que não buscam a vontade do Senhor. E na vida de oração, não há diferença acerca disso. Apenas duas formas de orar. Aquela que é correta e aquela que é errada. O que você precisa fazer nesse primeiro momento é saber qual grupo você pertence. Se você faz parte do grupo dos fariseus ou do publicano. Qual dentre esses dois personagens melhor descreve você? Quem verdadeiramente você é? Qual é a opinião que você tem sobre você mesmo? Você se considera uma pessoa religiosa? Eu creio que no domingo de manhã, vindo ao culto, à igreja, é uma evidência clara que você é uma pessoa religiosa. Que você está buscando o Senhor e desejando fazer a sua vontade. Neste caso, o personagem fariseu descreve quem você é. Mas talvez você pense, não sou tão religioso assim. Religioso é coisa de pastor, é coisa de presbítero, é coisa de quem está envolvido com as coisas da igreja. Eu não sou tão religioso assim. Eu gosto de ir na igreja, mas eu não sou tão religioso. Eu tenho meus problemas, eu tenho os meus pecados, eu não gosto de me envolver muito. Mas saiba que em um desses dois grupos você é descrito aqui. E você precisa ver qual desses dois grupos você pertence para aplicar a palavra ao seu coração. E a pergunta que nós fazemos diante do texto é qual das duas orações, qual desses dois personagens Deus vai ouvir ou se agradar. E o primeiro personagem que é mostrado para nós é o fariseu. E o verso de número 11 nos diz: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. E aqui nós vemos o conteúdo da oração do fariseu. E nós vamos ver algumas características dessa oração. A característica primeira dessa oração é que ele orava de si para si mesmo. Ele ficou em pé e orava de si para si mesmo. Meus irmãos, até uma criança sabe que a oração é uma conversa, é uma palavra franca com Deus. É um diálogo com o Senhor. Mas o que é revelado para nós aqui é que a oração do fariseu era uma oração que era voltada para ele mesmo. Ele falava para si mesmo. Ele falava ao seu próprio coração, ao invés de falar com o Senhor. E o que ele falava para si mesmo? Ele dizia:
Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, ou como eu não sou como as outras pessoas. Ele agradece a Deus por ele não ser igual aos outros, por ele ser uma pessoa diferente. Como que as outras pessoas são? Roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ele se vê como uma pessoa de moral mais elevada, superior aos outros. Ou seja, ele alimentava o pensamento de que eu não faço mal para ninguém. Existem muitas pessoas piores do que eu, e graças a Deus porque eu não sou como elas. O fariseu, ele se compara com outras pessoas. E ele fundamenta a sua oração nas suas práticas religiosas. Ele se considera uma pessoa justa, além de ter um caráter e uma moral elevada, ele também pratica as atividades espirituais. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. De tudo aquilo que eu recebo, eu dou dízimo. Eu realizo os meus deveres espirituais de uma forma muito elevada. No Antigo Testamento havia a ordenança de realizar um jejum, mas durante o período de 1 ano, que era na celebração da Páscoa. Na Páscoa a lei do Senhor ordenava que se realizasse o jejum para aquela cerimônia. E ele diz: olha, ao invés de jejuar apenas 1 vez no ano, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu faço muito além daquilo que me é ordenado. Ele se vangloria disso. Ele se vangloria de ser um dizimista fiel. E assim, meus irmãos, aquilo que é algo bom, como jejum, como dízimo, aquilo que foi ordenado no Antigo e no Novo Testamento como algo proveitoso para a nossa alma e benefício do próximo, ele se gloria dessas realizações. O fariseu, ele elogia a si mesmo e ele ostenta aquilo que ele faz. Ele afirma cumprir com as 2 tábuas da lei. Ele diz que ama ao Senhor acima de todas as coisas, porque ele é devoto em suas atividades espirituais, e ele também ama o próximo. Meus amados, eu tenho certeza que você já pensou ou pensa dessa forma. De uma forma semelhante a este fariseu. Que em seu coração você já tem dito: graças a Deus eu não sou como fulano. Graças a Deus eu não cometo os pecados que o meu marido, a minha esposa, o meu amigo, o meu vizinho cometem. Eu tenho certeza que você já pensou em algum momento dessa forma. Talvez você afirmou no seu coração: eu nunca desrespeitei meus pais, eu sempre fui um filho obediente, eu sempre amei a minha esposa, eu nunca desrespeitei o meu marido, eu não sei por que as pessoas agem assim comigo. Meus irmãos, esse tipo de pensamento é um pensamento errado diante da palavra do Senhor. Nós muitas vezes somos os nossos próprios bajuladores. Nós achamos que nós somos piedosos demais, quando na realidade o que nós somos é pecadores depravados, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Nós não podemos achar que as pessoas que possuem uma evidência espiritual, pessoas religiosas que vão para a igreja, que se dedicam, que realizam atividades, que se envolvem com as atividades da igreja, todas elas são fariseus. Mas nós devemos tomar cuidado para que a nossa confiança não fique nas nossas atividades espirituais. Avalie qual é o tipo de pensamento que você alimenta. Quais são as suas reais intenções na oração? Por que você acredita que Deus vai te receber na presença dEle?
Como você, que é um pecador, pode comparecer à presença de Deus que é santo? Por que é que você tem certeza, se é que você tem certeza de que Deus está te recebendo hoje de uma forma favorável? Nós vamos ver, meus irmãos, o que faltou na oração desse fariseu. E o que faltou na oração do fariseu é o que exatamente está na oração do publicano. No primeiro momento, então, o Senhor Jesus vai mostrar a oração daquele que confia em si mesmo, daquele que acha que é aceito por Deus, que é abençoado por Deus porque é uma boa pessoa. Em contrapartida, agora ele vai revelar para nós a oração do publicano, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que, ao olhar público, era alguém desprezado, alguém digno de ser desprezado por causa dos seus pecados. O verso 6 e o verso 8 nos mostra a oração do publicano. Perdão, do verso 13 nos diz a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Observe, meus irmãos, o que é ausente na oração do fariseu é a única coisa presente na oração do publicano. Ó Deus, tenha pena, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Mas vamos analisar o verso de número 13 de uma forma mais detalhada. Veja que o publicano, estando em pé, vai dizer as Escrituras. E aqui vai nos revelar a postura da oração. Se você observar o verso 13, a postura da oração é a mesma do fariseu. O fariseu também estava em pé, porque esta era a forma comum de orar diante do Senhor. Às vezes, comumente, na oração pública, quando alguém vai nos dirigir na oração, a pessoa fica em pé. Por quê? Porque esta é uma atitude comum de nós orarmos. E aquela também era a forma comum de orar a Deus no templo. Em alguns outros momentos, nós vamos ver a postura da oração de uma forma diferente. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, nos diz a palavra do Senhor que ele estava de joelhos orando ao Senhor, mostrando ali a sua prostração e um ato de humilhação. Mas aqui, neste cenário, os dois personagens se apresentam da mesma forma, eles oram em pé, porque esta é a forma comum de orar para eles. Mas veja que logo após nos diz de longe. Por que este homem não se aproximava mais perto do altar, mais próximo do local da adoração? Por que ele não fazia isso? Porque ele temia a presença de Deus. Este era o sinal do temor que havia no seu coração. Veja que a palavra do Senhor vai dizer que nem mesmo ele ousava levantar os seus olhos ao céu, porque isso evidencia o temor que há no coração daquele que ora. Meus irmãos, numa igreja local como nós estamos aqui hoje, pode haver duas posturas de oração. De uma forma externa, todos parecem iguais, mas a disposição do coração é diferente. Um tem temor diante de Deus, um treme na presença do Senhor, e o outro acha-se justo na presença de Deus. E quando você olha, estão realizando a mesma postura diante dos nossos olhos. A oração que é agradável ao Senhor, que é aceita pelo Senhor, primeiramente deve haver uma disposição do coração. É o temor diante de Deus. Você não saiu da sua casa para rever os seus amigos, para estar no meio de pessoas amigáveis, embora tudo isso seja gostoso. Nós não saímos de casa para rever pessoas que nós amamos, embora isso faça parte também. O principal objetivo pelo qual nós acordamos nessa manhã e viemos para aqui, é porque nós viemos encontrarmos com o Senhor, o nosso Deus.
É porque nós viemos buscar a sua face em oração. É porque nós vamos nos apresentar diante daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para sempre. Se essa não é a disposição do seu coração ao vir adorar, você está vindo de uma forma errada. Se você se apresentou hoje diante do Senhor para buscá-lo em adoração, confiando porque na semana que passou você conseguiu realizar todas as suas atividades, você está fazendo isso de uma forma errada. Porque o temor, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, é o princípio da sabedoria. O temor, ele é devido a nós, para que nós possamos ser recebidos na presença do nosso eterno e majestoso Deus. Essa é a evidência do temor. Ele temia se aproximar e não olhava para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Esse bater no peito nos mostra a convicção de que o seu pecado merece punição. Meu Deus, eu me apresento diante do Senhor, mas eu não sou digno de estar aqui. Eu sei que o Senhor se faz presente neste local, a minha consciência me acusa disso, e também a minha consciência me revela os meus pecados. Veja como que é diferente da oração do fariseu. O fariseu, olha, eu não sou como as outras pessoas, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Esse é o contrário, eu não mereço estar aqui. Porque no meu coração eu sou adúltero. Porque eu sou ganancioso, eu invejo as coisas dos outros. Eu roubo no meu coração. Primeiramente a glória que era do Senhor, eu quero glória para mim. Essa é a convicção daquele que ora, daquela oração que é aceita diante do Senhor. Meus irmãos, e muitas vezes nós não temos a consciência disso no culto público ao Senhor. Nós tratamos o culto público muitas vezes como uma reunião solene apenas. E olha lá, às vezes, se é solene. Deus se faz presente no nosso meio, meus irmãos. E isso para nós é algo glorioso, mas também é algo que deve fazer com que o nosso coração trema diante da presença do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, sejam poucas as tuas palavras na presença de Deus, porque Ele é poderoso e pode todas as coisas. O pedido que ele faz aqui, ó Deus, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, algumas traduções pena, ela tem a ideia de propiciação. O que o publicano está orando, ele está dizendo: Deus, ser propício a mim. A palavra propiciação aqui, o que ele quer trazer a imagem na nossa mente, é um rito do Antigo Testamento, em que se fazia a propiciação pelos pecados da nação judaica, do povo de Deus. O que ele quer trazer à nossa memória aqui, nessa palavra de oração, na nossa mente, o cenário que ele quer descrever para a gente, é que aquele cenário em que o sacerdote sacrifica o animal, pega o sangue inocente e asperge sobre a arca da aliança, onde está a lei do Senhor. Porque qual que era a imagem disso no Antigo Testamento? É que dentro da arca da aliança do Senhor havia ali os 10 mandamentos, revelando a vontade de Deus, revelando os preceitos do Senhor. E dentro da arca da aliança havia as 2 tábuas da lei. E essa lei que revela o nosso pecado faz com que Deus não nos aceite na sua presença, porque nós pecamos contra Ele. Então como que Deus vai nos receber na sua presença? Através do sangue inocente que é aspergido sobre a arca. Ou seja, quando Deus olhar para nós do alto céus, Ele não vai observar a transgressão da lei, mas Ele vai ver o sangue que está por cima desta lei.
O sangue inocente que nos cobre, que nos purifica, que nos lava do nosso pecado, que foi a representação de Cristo no Antigo Testamento. Então, quando ele está fazendo esta oração, ele está querendo dizer o quê? Senhor, perdoa o meu pecado, perdoe a minha transgressão, eu não tenho méritos em mim mesmo, eu confio única e exclusivamente na misericórdia do Senhor. Porque eu sou pecador, ele vai dizer na sua oração, completamente perdido, sem esperança ou confiança. Então, meus irmãos, o que nós devemos realizar? Nós devemos temer a santidade de Deus, a sua soberania, reconhecer a nossa pequenez e incapacidade, que você é um pecador e como tal merece a ira de Deus. É isso que nós devemos ter sempre em mente quando nós vamos orar. A pior coisa a se fazer é se comparar com os outros. Quem fica se comparando com os outros aqui é o fariseu, é aquele que é reprovado por Deus. Nós devemos nos comparar, colocar diante de nós a lei do Senhor. Você não deve se comparar com outras pessoas, porque aí fica fácil, porque o outro também é pecador, o outro também comete inúmeras falhas, inúmeros erros. Mas nós somos chamados, meus irmãos, a olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e equiparar a nossa vida diante da palavra do Senhor, nos moldar conforme a palavra de Deus, porque a régua do nosso próximo é pequena, mas e o padrão de santidade de Cristo? A vida de perfeição do nosso Redentor, a qual nós somos chamados a imitar. É este pelo qual nós devemos olhar. E olhando para Cristo, para a sua lei e para a sua palavra, nós vamos ver os nossos pecados. E assim nós vamos confessar e orar humildemente ao nosso Deus. Por isso, não se compare com as outras pessoas. O que nós precisamos é ouvir o Evangelho, crer nele e confessar os nossos pecados. Quem fica fazendo comparações com outros pecadores não agrada ao Senhor. E é interessante que muitas pessoas se justificam por serem pecadoras. Mas por que você trata a esposa assim? Por que você é um funcionário dessa forma, negligente? Por que você comete tantos pecados? É porque eu sou pecador, a gente é pecador mesmo. Não é assim que a gente ouve? A carne é fraca, então vamos pecar mesmo, né? Vou fazer o quê? Eu não tenho outra escolha? Eu sou um pecador, mas isso não é uma justificativa para cometer mais pecados. Assim, meus irmãos, caminhando então para algumas considerações finais. Nós vimos aqui no capítulo de número 18, nessa parábola, que Jesus coloca esses dois personagens para mostrar para nós que existe apenas duas orações. Aquela que confia em si mesmo e aquela que confia na misericórdia de Deus. Assim, a oração humilde não é ostentar a si próprio, nem demonstrar as suas realizações. A oração humilde não é, primeiramente, para os outros ouvirem. Mas a oração humilde, primeiramente, é um diálogo sincero com o nosso Deus e eterno Pai através do Santo Espírito. E aqui, meus irmãos, existe uma verdade muito importante. Muitas pessoas têm vergonha de orar, principalmente orar em público, porque outras pessoas vão ouvir. E isso pode causar um certo tipo de constrangimento. Então, quando a pessoa vai orar, o que ela fica pensando? Nossa, o que o irmão Diego vai pensar da minha oração? O que o irmão Lucas, a irmã Celi vai pensar da minha oração? Está todo mundo aqui, está todo mundo me ouvindo. Então, muitas vezes nós temos o temor dos homens. E nós não oramos publicamente porque nós pensamos que a nossa oração é diretamente para essas pessoas. Mas a nossa oração, primeiramente, é direcionada a Deus.
a Deus que nos amou desde toda a eternidade, que nos deu o seu Filho. Quando eu comecei a entender isso, eu parei de temer a orar publicamente. Porque a oração, primeiramente, é um diálogo, é uma conversa sincera com o nosso Deus que nos resgatou por meio do sacrifício da cruz. Então, se você tem vergonha de orar com a sua família, vergonha de orar na igreja, não tema. Você está falando primeiramente com Deus que te amou, que te resgatou, que te libertou, que deu o seu Filho, que enviou o Espírito para você. As outras pessoas pelas quais nós amamos serão beneficiadas com essa oração. O que nós não podemos fazer é ostentar a oração publicamente, achar que é importante porque está orando de uma forma pública. Isso é reprovável diante de Deus. Mas entenda que a nossa oração, primeiramente, é um ato de conversa franca e sincera com Deus, por meio de Jesus Cristo e através do teu Santo Espírito. A oração humilde, meus irmãos, que agrada a Deus, ela nunca se exalta ou rebaixa os outros. A oração humilde é feita com o entendimento de que todo bem realizado é feito por obra da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele diz: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Você fala, rapaz, que oração mais orgulhosa, né? Eu fiz mais do que todo mundo. Mas ele conclui dizendo: não eu, mas a graça de Deus em mim realizou todas essas coisas. Porque por nós mesmos nós não temos capacidade de amar a Deus e amar o nosso próximo. Talvez você também se preocupe com a sua oração ser curta demais. Você fala, não vou orar, eu nem gosto de orar muito porque minha oração é muito pequena. Se você observar essas duas orações aqui, qual foi a mais longa? A do fariseu. A mais curta, a do publicano. Porque aqui não está sendo primordial a oração, se ela é grande ou se ela é pequena, mas o conteúdo dela é importante. Então, se você está orando com humildade diante do Senhor, temendo ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, a palavra do Senhor vai nos concluir, no verso 14, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então veja que não importa se a oração é longa, extensa ou curta, mas o que importa da natureza da oração é se ela é feita com humildade, com temor diante de Deus. A disposição do coração. Hoje, você vai voltar para sua casa. A pergunta que nós fazemos é: você vai voltar para sua casa justificado ou vai continuar nos seus pecados? Porque o verso 14, a conclusão do Senhor Jesus é a seguinte: digo a vocês, digo que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, hoje ou você vai embora justificado por Deus, ou você vai continuar com o coração orgulhoso, arrogante e na prática do seu pecado. A palavra do Senhor para nós é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Hoje nós somos chamados a orar ao Senhor com humildade, reconhecendo a sua grandeza e majestade sobre a nossa vida, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa condição, a nossa necessidade de redenção. Na volta de Cristo, você será exaltado ou será humilhado. Isso, meus irmãos, é uma verdade que a palavra de Deus declara para nós. Hoje, nós somos chamados a nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor e que no tempo oportuno Ele há de nos exaltar. Que nós possamos fazer isso
em sincera e humilde oração. Amém?